Como eu desenho cabelo realista? Bom, galera, cabelo realista, geralmente eu faço fio a fio, ao invés de fazer o desenho por mechas, como nos desenhos animados aí, geralmente a gente vê por mecha. Já no desenho realista, eu faço fio a fio mesmo, entendeu? Cada fiozinho de cabelo ali, assim como você tá vendo no vídeo. É claro que é importante sempre a observação, então se eu olho na minha referência e eu não consigo enxergar um fio de cabelo e tá tudo escuro, uma sombra, eu vou preencher aquela parte toda escura, tá? Eu só vou fazer fio a fio onde eu conseguir enxergar a textura do fio, tá? Então olhei, consegui enxergar que ali são fios de cabelo, eu vou fazer fios, tá? Se tá tudo escuro, eu vou preencher tudo escuro ali. Isso, claro, quando eu estou utilizando uma referência. Sem fazer o uso da referência, eu preciso entender um pouco de luz e sombra para entender aonde a sombra vai estar mais forte, onde não vai estar penetrando nada de luz, e ali sim esse ponto vai ser onde vai ficar mais escuro, tá? Lembrando que esse desenho aqui, ele é uma aula da minha escola de desenho digital. Lá dentro você vai fazer esse cabelo junto comigo, em tempo real, eu explicando cada parte que eu tô fazendo aqui, tá? E dentro da escola também tem outros estilos de desenho, tem outros tipos de aula, incluindo essa aula de luz e sombra, tá? Então se você gosta de criar e não tem essa noção de onde que vai luz, onde que vai sombra e como reagir a isso, lá a gente tem uma aula também dentro de um curso na escola de teoria e propriedade das cores. Lá você vai entender tudo sobre as cores e vai aprender o uso da luz e sombra, beleza? Então se você se interessou, a escola tá com valor promocional de lançamento, tá? Primeiro link aí na descrição, é só clicar e já garantir a sua vaga com esse desconto. E continuando, então por que eu faço o começo e o fim fino do fio de cabelo? Porque dependendo do tamanho do fio de cabelo que você vai fazer, ou dependendo do tamanho do desenho que você está fazendo, você não vai conseguir fazer esse fio de cabelo com um movimento só, tá? Então, às vezes é um fio de cabelo muito longo, você não vai conseguir fazer só com um movimento. Então, você vai precisar fazer o quê? Uma emenda, tá? Então, se você faz o começo e principalmente o final fino, facilita você fazer essa emenda para continuar esse fio de cabelo, entendeu? Que aí você vai pegar um pouquinho antes de onde terminou aquele fio de cabelo, que você terminou ele com o final fino, e vai ficar mais fácil de você fazer uma emenda, tá? Começando um pouquinho antes ali, você vai aos poucos colocando o lápis no papel para fazer uma emenda mais perfeita, tá? Uma emenda mais imperceptível ao olhar, tá? Para quando alguém bater o olho e não falar, opa, tem uma emenda aqui, entendeu? Vai parecer que você fez esse fio de cabelo aí direto, sem emenda nenhuma. Então eu faço fio a fio, mas importante também é você prestar atenção na direção desses fios. Não é só você fazer fio a fio, você precisa prestar atenção na direção, para onde esse fio está indo, entende? E uma dica legal é você separar o cabelo em mechas. Ainda que você esteja olhando a sua referência ali, e não esteja separado em mechas, você vai conseguir olhar e distinguir ali umas mechas separadas, tá? Então, o ideal seria você separar isso em mechas para facilitar você entender o sentido que aquele fio de cabelo está seguindo, tá? Então, eu faço fio a fio e sempre seguindo o sentido da referência, beleza? Feito isso, é paciência, tá? Então, onde os fios são mais claros, eu pego um lápis um pouquinho mais claro e vou fazendo os fios mais claros. Na medida em que vai escurecendo, eu vou pegando outros lápis mais escuros e vou escurecendo, tá? Se você não tiver muita experiência, eu indico você começar sempre com um lápis mais claro, porque é como eu sempre digo lá dentro da escola, é mais fácil você errar com um tom claro do que você errar com um tom escuro, tá? Errando com um tom claro, é só você escurecer até chegar no ponto que tá legal. Agora, se você errar com um tom escuro, você vai precisar apagar, e nem sempre isso tem um resultado bacana, tá? Então, se você não tem muita experiência, começa fazendo os fios de cabelo mais claros, tá? Com um lápis mais claro, ou seja, um lápis H, né? Um lápis HB ou até um lápis B, tá? Então começa fazendo pelos lápis mais claros, beleza? E se você for começar fazendo pelos tons mais claros, você já precisa se atentar aos tons mais escuros, tá? O que você precisa fazer? Marcar aonde tem tom mais escuro, marcar onde tem mais sombra, porque senão você vai riscar tudo mais claro ali e depois você pode acabar se perdendo, não sabendo onde é mais escuro e aonde é mais claro. Tá? Então você, na medida que você vai riscando, fazendo os primeiros fios ali, já vem com um lápis mais escuro e marca aquela mecha ali, ó. Essa mecha é mais escura. Ó, aqui é sombra, entendeu? Você que precisa se achar, tá? Não adianta eu marcar aqui e na hora que você fazer você se perder. Tá? Então você precisa entender as suas marcações, tá? Então você vai marcando onde é mais escuro, aonde é mais claro, entendeu? E você vem fazendo fio
por fio e assim você vai criando camadas. Isso vai preenchendo. Se você for olhar aqui no começo do vídeo, o desenho tá vazio e eu vou fazendo fios. No começo fica bem aberto ali os fios. É como se você estivesse vendo o couro cabeludo da pessoa, entende? Mas no decorrer, conforme eu vou adicionando mais fios de cabelo ali, aquilo vai preenchendo e vai criando um volume. Então duas coisas vão criar um volume no cabelo realista: a quantidade de fios e a luz e sombra, tá? Isso que vai criar o volume do cabelo realista. Então, onde é mais claro, eu passo um lápis mais claro, onde é mais escuro, eu passo mais escuro, tá? Como que eu realço alguns brilhos no cabelo? Caneta borracha, tá? Eu venho com a caneta borracha e faço um fio mais claro ali. Ou então eu faço com um boleador, tá? Só que o boleador eu passo antes de começar a fazer o meu fio a fio ali, tá? Então, se você for fazer o uso do boleador, já identifica aonde são esses fios mais claros e você já vem fazendo com o boleador antes de você começar a fazer o fio a fio com o lápis, beleza? Então, com essas dicas aí, é basicamente isso, fazer um cabelo realista, tá? Outra dica também é evitar fazer o uso de esfuminho, tá? Na textura de cabelo, tá? Quando eu falo esfuminho, é qualquer coisa que vai fazer que vai ter esse efeito de esfumaçado, tá? Pode ser um esfuminho, pode ser um cotonete, pode ser um papel higiênico, tá? Então evita fazer esse tipo de uso porque vai estar desmanchando a textura do cabelo. Porque algumas texturas, principalmente como a textura do cabelo, é muito difícil você fazer exatamente do jeito que tá lá na imagem, porque são muitos fios, entende? Então você precisa fazer com que seja parecido no total. É claro que você vai tentar executar ali da maneira mais parecida que você conseguir. O que vai deixar parecido no total com o cabelo é o sentido do fio, tá? Não exatamente onde passa cada fio. E obviamente você vai notar os fios que são mais diferentes ali, né? Os fios que chamam mais atenção, os fios que estão um pouco mais fora. Então depois que você preencher, vai ter um fio de cabelo que vai estar um pouco mais para um lado, outro fio de cabelo que vai estar um pouco mais solto. E o que vai criar um efeito bacana são aqueles fios de cabelo que estão meio que soltos ali. Você vai ver que eu tô fazendo aqui, ó, esses fios de cabelos um pouco mais soltos, né, na parte de cima da cabeça, algum fio um pouco mais solto da mecha. Isso vai criar um efeito muito bacana, tá? Só cuida para não exagerar muito nisso daí. Eu sou muito exagerado, então eu tenho que tomar muito cuidado nessa parte aí, que se deixar, eu viajo ali, vou fazendo vários fios, tá? Então cuida para você não fazer muitos fios, e se você estiver utilizando uma referência, procura fazer o número de fios que você vê na sua referência, beleza? Então esse foi o vídeo, espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, me manda mensagem, tá? Pode ser lá no Instagram, em qualquer lugar, eu vou estar respondendo você, a gente vai estar trocando ideias, tá? E lembrando que se você quiser aprender a desenhar, a minha escola de desenho tá aí, o primeiro link na descrição, é só você clicar, garantir sua vaga e começar a aprender a desenhar ainda hoje aí do conforto da sua casa, tá? Espero você lá.